Oi, antes de darmos início à aula de hoje, vamos relembrar quais foram os assuntos, né, que já estudamos, que já abordamos nas nossas aulas até aqui e qual vai ser o assunto da semana que vem. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que vocês verifiquem se vocês assistiram todas essas aulas que eu já falei e anotem. Essa eu já assisti, essa não, essa não, essa não. Quero que vocês tenham noção de quantas aulas ainda faltam para terminar. Ao todo são 17 aulas. Então, vamos ver quantas aulas já tivemos até aqui. E para que vocês consigam se organizar melhor, né? Porque eu tô só mandando aula e não sei como que está indo, como que vocês estão indo, se vocês estão se organizando, se vocês estão acompanhando todas as aulas. Então, vamos fazer essa verificação hoje. Nossa primeira aula foi sobre a radioatividade. A nossa segunda aula foi quando a gente deu início à química orgânica, que foi a introdução à química orgânica. A nossa terceira aula foi sobre as características dos compostos orgânicos. Eu tô com uma colinha aqui. A nossa quarta aula foi quando a gente falou dos postulados de Kekulé. A nossa quinta aula falamos sobre a representação das cadeias carbônicas. E a nossa sexta aula falamos sobre a classificação dos carbonos. Nossa sétima aula, classificação das cadeias carbônicas. E vamos dar uma pausa. Até a sétima aula foi isso, né? Foi meio que uma aula para que vocês conseguissem pegar o início da química orgânica, né? A base. Aí depois, na oitava aula, começamos a estudar sobre a nomenclatura. Então, a nossa oitava aula foi sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia normal. Depois, nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada, que no caso essa foi a nossa nona aula. Até aqui vocês estudaram? Verifiquem se vocês já assistiram todas essas aulas, porque se vocês ficarem pulando a aula, vocês vão ter dificuldade para entender o assunto, porque um é complemento do outro. Agora vamos para a nossa décima aula. A nossa décima aula foi sobre o álcool, fenol, cetona e aldeído, que temos o conceito, a nomenclatura. A nossa 11ª aula foi sobre o ácido carboxílico, o éter e o éster. Mesma coisa, conceito e nomenclatura. A nossa 12ª aula, que no caso é a aula de hoje, vamos estudar sobre a amina e a amida. Mesma situação, conceito e nomenclatura. E a nossa aula da semana que vem, que vai ser a 13ª aula, vai ser sobre a isomeria plana. E a 14ª aula vai ser também sobre isomeria. Ou seja, até essa semana já tivemos 12 aulas, 12 de 17. Então, vamos se organizando. Então, podemos perceber, né, que as aulas já estão quase chegando ao fim, né? Já tivemos 12 aulas de 17, ou seja, tá faltando 5 aulas, então é bem pouquinho. Então, vamos se organizando aí para que vocês consigam entender todo o conteúdo. É bem simples. A aula de hoje também vai ser bem simples, é só sobre amina e amida, mas é preciso que vocês tenham atenção para que vocês não acabem confundindo um conteúdo com o outro, porque eles são muito, muito, muito parecidos. Então é isso, vamos para a aula de hoje. Eu vou tirar a minha cara aqui, vou deixar só o slide aparecendo, porque às vezes quando eu deixo o quadradinho assim do lado, pode acabar tampando algum exemplo que eu coloco. Então hoje eu vou deixar só o slide aparecendo. Vamos lá para a aula. Gente, eu não tô conseguindo explicar. Então na aula de hoje vamos falar sobre a amina e a amida. Vamos dar início com a amina. A amina, ela deriva da amônia, né? Que é o nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. Então, como vocês podem ver, o nitrogênio ele faz até 3 ligações. Para ele ser uma amina, ele precisa fazer pelo menos uma ligação com um carbono. Então, ele fazendo uma ligação com pelo menos um carbono, ele vai ser uma amina. A amina ela é dividida em 3 classes: amina primária, amina secundária e amina terciária.
Como sabemos, o nitrogênio faz até 3 ligações. Então, a amina primária, o nitrogênio vai estar fazendo uma ligação com um carbono e 2 ligações com hidrogênios. A amina secundária, o nitrogênio ele vai estar fazendo 2 ligações com 2 carbonos e uma ligação com hidrogênio. E a amina terciária, ele vai estar fazendo 3 ligações apenas com carbonos. Então, a gente também pode chamar de radical. Amina primária, ligada a um radical. Amina secundária, ligada a 2 radicais. E amina terciária, ligada a 3 radicais. Vamos à nomenclatura da amina. É importante saber que, em relação à amina, ser primário, secundário e terciário influencia na nomenclatura. Então, de que maneira? Vamos ver agora. Se a amina ela for primária, ou seja, se o nitrogênio estiver ligado a um carbono, né? Vamos dar o nome primeiro o nome da cadeia e no fim o nome amina. Mas se a amina ela for terciária ou secundária, ou seja, se o nitrogênio estiver ligado a 2 carbonos ou 3 carbonos, vamos nomear assim, vamos dar o nome dos radicais e no fim colocar o nome amina. Nesse primeiro exemplo da amina primária, vamos resolver? Primeiro vamos identificar aonde tem carbono. Aqui tem um carbono e aqui temos outro carbono. Então, temos 2 carbonos, porém, apenas um está ligado ao nitrogênio. Então, é uma amina primária. Como que vamos nomear essa amina primária? Primeiro, a gente vai dar o nome da cadeia, né? Então, vamos lá. Um carbono é met, 2 carbonos é et. Então, coloco et aí, et. Temos apenas ligações simples entre carbonos, an. E por fim, a palavra amina. Então, vai ficar etilamina. Vai ficar tudo junto mesmo, etilamina. Vamos ao segundo exemplo. Temos um nitrogênio ligado a 2 carbonos, diretamente a 2 carbonos. Então, como sabemos, é um nitrogênio, né, uma amina secundária, porque está ligado a outros 2 carbonos. Por ser secundário, ou se fosse terciário, vamos nomear assim, vamos dar o nome dos radicais. Então, ou seja, já não é mais o nome da cadeia, agora é dos radicais. Lembra como que a gente nomeia os radicais? Primeiro vamos separar. Esse daqui é uma ramificação que tem apenas um carbono, ou seja, é um metil. Então, separa aí, metil. E essa outra ramificação aqui, temos 2 carbonos. 2 carbonos é etil, então separa aí. Na hora de nomear, a gente vai pela ordem alfabética, né, para nomear os radicais. Então, vem primeiro o etil. Etil, metil e no fim a palavra amina. Então, vai ficar etilmetilamina, não é mesmo? E vamos para os exemplos. Aqui, nos exemplos da amina. Temos esse primeiro exemplo e esse segundo exemplo. Como vocês podem perceber, é bem simples, né, de nomear a amina. Então, eu peço que vocês deem uma pausa no vídeo e tentem responder vocês só. Depois voltem ao vídeo e vamos ver se vocês acertaram ou erraram. Então, eu peço que deem essa pausa e depois vocês voltam. E aí, voltaram? Vamos lá? Esse primeiro exemplo, temos quantos carbonos ligados ao nitrogênio? Temos 1, 2, 3 carbonos ligados
ao nitrogênio. Então, é um carbono terciário. Sendo um carbono terciário, como que a gente vai nomear? Vocês lembram? Primeiro, vamos dar o nome dos radicais. Vamos então ter que identificar quais os radicais e o nome de cada um. E por fim, a palavra amina. Então vamos lá. Aqui podemos ver que temos vamos identificar os carbonos. 2 carbonos. 2 carbonos é et, ou seja, etil. E aqui temos quantos carbonos? 2, 3 carbonos. 3 carbonos para um radical é propil. Então, temos um etil e um propil. E aqui que temos apenas um carbono é metil, não é mesmo? E aí, na hora de nomear os radicais, vocês acertaram? Agora vamos ver como que vamos nomear a cadeia. Então vamos lá. Primeiro os radicais em ordem alfabética, não esqueçam desse detalhe, em ordem alfabética. Na ordem alfabética, quem vem primeiro é o etil. Então vai ficar etil, escrevem aí. Depois vem o metil. Depois vem o propil e no fim a amina. Etil, metil, propilamina. E aí, acertaram? Vamos ao outro exemplo. Temos 3 carbonos ligados ao nitrogênio, ou seja, a nossa amina é terciária. Então, a regrinha é, primeiro dar nome dos radicais e depois juntar com a palavra amina. Vamos lá. Aqui eu tenho 2 carbonos, então é um etil. Aqui eu tenho apenas um carbono, então é um metil. E aqui eu também tenho apenas um carbono, então é outro metil. Como que vamos nomear essa cadeia? Primeiro dá nome aos radicais. Então, em ordem alfabética, vem o etil. Agora temos 2 iguais, né? 2 radicais iguais. Então, vem o dimetil. Etil, dimetil e no fim a palavra amina. Então, vai ficar etil dimetilamina. E aí, acertaram? Vamos para a amida. Não confundam. Amina. Amina é quando temos o nitrogênio ligado até 3 radicais. E a amida é quando temos o carbono ligado a um nitrogênio, no caso seria a amina, né, a função amina, e ligado a uma carbonila. Entenderam? Então, quando temos um carbono, né, como temos uma amina e uma carbonila juntos formando uma função, isso significa que temos uma amida. Não confundam. A amina, vamos ter o nitrogênio ligado apenas a um carbono. E a amida, vamos ter o nitrogênio ligado a uma carbonila. Conseguiram entender? Então, vamos saber que a amina, quando temos apenas normalmente nitrogênio, carbono e hidrogênio. Vamos saber que é uma amida quando temos normalmente carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Então, vamos lá. Assim como a amina, a amida também é dividido em amida primária, amida secundária e amida terciária. Então, aqui como vocês podem ver,
O que é uma amida primária? Uma amida primária é o que tem as funções carbonila, amina, e o carbono está ligado a um radical. Radical esse que pode ser outro carbono. A amida secundária. A amida secundária é quando o nitrogênio, né, ele está ligado a outros 2 carbonos. E a amida terciária é quando o nitrogênio está ligado a outros 3 carbonos. Então, a amida primária, o nitrogênio está ligado apenas a um carbono. A amida secundária, o nitrogênio está ligado a outros 2 carbonos. E a amida terciária, o nitrogênio está ligado a outros 3 carbonos. Prestem atenção que, assim como na amida na amina, a amida também leva em consideração o nitrogênio e as ligações feitas pelo nitrogênio. E é por isso que chamamos de funções nitrogenadas. Amina e amida fazem parte das funções nitrogenadas. Na aula passada estudamos as funções oxigenadas. Nessa aula estamos estudando as funções nitrogenada. Então, sabemos o conceito, agora vamos para a nomenclatura. Para dar nome a uma cadeia de amida, vamos levar em consideração o nome da cadeia, mas no fim a palavra amida. Aqui nesse primeiro exemplo, temos 2 carbonos, então 2 carbonos é et. Et, né, é a cadeia, como é uma cadeia, temos que levar em consideração as ligações que estão sendo feitas entre esses 2 carbonos. Então, é apenas ligações simples. Então, an e no fim a palavra amida. Então, vai ficar etanamida. Vamos a outro exemplo. Neste outro exemplo, temos esse daqui. Temos uma amida primária, ou seja, o nitrogênio está ligado apenas a um carbono. Como vamos dar nome a essa amida? Quantos carbonos temos aqui? 1, 2, 3, 4. Então, é na cadeia principal, hein? 4 carbonos na cadeia principal. Então, 4 carbonos é but. Temos apenas ligações simples entre carbonos. Então, fica an, butan. E no fim a palavra amida, butanamida. Vamos ao outro exemplo? Nesse outro exemplo, percebe que precisamos enumerar os carbonos. Isso porque temos 2 ramificações. Então, nesse caso, essas ramificações elas podem mudar de lugar. Então, é necessário que a gente enumere os carbonos. Então, temos 5 carbonos. Vamos começar enumerando a partir do carbono mais próximo dos grupos funcionais. Então, vamos por esse. Aí fica 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, vamos dar nome. Temos um metil aqui e um metil aqui. Ambos estão ligados ao carbono 4. Então, vai ficar 4,4 traço dimetil. Aí a função temos 5 carbonos. 5 carbonos é pente. Pente, só temos ligações simples entre carbonos. An e a palavra amida. Então, 4,4 dimetil pentanamida. E aí, conseguiram fazer? Conseguiram entender? É importante também, algumas curiosidades,
que vocês saibam que a amina, ela pode ser encontrada em anfetaminas, em nicotina, na cafeína, na morfina, né? Em corantes, como no caso a anilina, em sabões, condicionadores. E a amida, ela pode ser encontrada na ureia. Lembra, estudamos na nossa primeira aula de orgânica sobre a ureia. Ela também pode ser encontrada em remédios, como no caso da penicilina, que é um antibiótico bem conhecido, né? E claro, a amina também pode, a gente também pode encontrar a amina no corpo humano, como no caso dos aminoácidos, entre outros. Esses são apenas alguns exemplos, né? Para vocês entenderem onde vocês podem encontrar esse assunto no cotidiano de vocês, né? Que não é só apenas algo que vocês estão estudando para decorar e pronto. Não, vocês, quando estiverem, sei lá, fazendo algo do cotidiano de vocês encontrarem um desses exemplos, vocês vão falar, isso tem amina, isso tem amida, né? Sempre bom aprender a associar uma coisa com a outra. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero vocês na próxima aula. A aula de hoje ela foi bem simples. Acho que acredito eu que na próxima aula a gente já entre no conteúdo de isomeria. Então é um conteúdo bem legal. Algumas pessoas acham um pouco difícil, mas ele é bem legal. Então eu espero vocês até a próxima aula. E é isso. Tchau!